Nesse trecho de vídeo, vocês vão assistir um rapaz chamado André Messias, cismático, herético e supersticioso, recorrendo às supostas aparições da Virgem Maria para atacar a Igreja Ortodoxa. Vejamos. Inclusive, tem estudiosos que apontam que os erros da Rússia, que são ditos por Nossa Senhora em Fátima, não seria o comunismo. Ou não só o comunismo, até porque Nossa Senhora fala os erros da Rússia, ela fala no plural. Então, seriam, na verdade, mais coisas. Então, teria mais heresias por trás disso. E uma coisa que nós temos muito aqui é a infiltração ortodoxa nos ditos uniatas. Vocês acabaram de assistir um trecho da live do cismático, do herético e supersticioso Lucas Lancaster. Um dos seus companheiros, igualmente cismático, herético e supersticioso, André Messias, ele recorre a uma pretensa aparição, ou melhor, pretensas aparições atribuídas à Virgem Maria. E recorre a essas pretensas aparições para descredibilizar a Igreja Ortodoxa. Uma pessoa que se pretende apologista, ela vai se ater apenas à história, a documentos e a fatos, não às supostas aparições. Mas ele faz isso, o que fica feio para ele. Primeiro eu vou falar aqui, como a Igreja Romana encara as aparições, se os católicos, ditos católicos, devem acreditar ou não nas aparições. Então, segundo a doutrina oficial, nenhuma aparição faz parte da revelação divina. E as pessoas estão livres, dentro do seio da Igreja Romana, de acreditarem ou desacreditarem. Então, quem não crê não fica menos católico, e quem crê mais também não fica mais católico. A meu ver, fica mais supersticioso. Então, quem crê fica mais supersticioso, a meu ver. Mas, segundo a doutrina romana, essas revelações, essas supostas aparições, elas não fazem parte do escopo da revelação divina, uma vez que a revelação divina se encerrou com a morte do último apóstolo. E o André Messias, ele recorre a essas supostas aparições atribuídas a Nossa Senhora para falar da Igreja Ortodoxa. Então, segundo ele, há estudiosos que falam dos erros da Rússia e que esses erros não seriam apenas o comunismo, porque o comunismo é um dos erros. Há outros erros, há outras heresias. E aí ele falou besteira de novo, porque ele falou há outras heresias. Se há outras heresias, então para ele o comunismo é uma heresia. Só que o comunismo não pode ser heresia porque é um sistema econômico e ateu. E ateu está fora do espectro do cristianismo e de qualquer outra religião. Para alguém ser herege, essa pessoa precisa se autodenominar-se cristã, ou seja, estar dentro do espectro do cristianismo. Então, o herege é aquele que nega uma ou mais verdades de fé divinamente reveladas. Isso é o herege. Então, o comunismo não pode ser uma heresia. Então, o rapaz já falou besteira de novo. Agora, vamos conceder que a Virgem Maria tenha aparecido. É claro que ela não apareceu. É claro que é uma suposta aparição atribuída à Virgem Maria.
ela se preocupa com sistemas econômicos, com o comunismo, que é apenas o efeito. O comunismo surgiu como uma antítese do capitalismo. Então, a causa é o capitalismo, o efeito o comunismo. A causa cresceu muito ali na época da Revolução Industrial, no século XVIII, na Inglaterra, onde as pessoas trabalhavam 14, 15, 16 horas por dia, crianças, inclusive, eram exploradas de tal modo. E que esse sistema econômico brutalizou as pessoas e que, devido a esse sistema de trabalho com as escravas, as pessoas acabaram perdendo a fé, porque já não iam à igreja, já não recorriam aos sacramentos, porque tinham pouco tempo. Só apenas, melhor dizendo, as pessoas apenas sobreviviam. Então, a Virgem Maria, ao condenar um erro, deveria condenar o outro. Ao invés de condenar o efeito, deveria também condenar a causa, condenar as duas coisas. O primeiro ponto é isso. E ao falar dos outros erros, que segundo o André Luiz ele diz que outras heresias é a Igreja Ortodoxa, porque logo que ele fala disso, ele diz que há infiltração dos ortodoxos nas igrejas uniatas. Para quem não sabe, são igrejas orientais unidas a Roma. Que, aliás, o termo uniata, segundo os próprios cristãos orientais unidos a Roma, isso é um termo depreciativo. Então ele coloca como um dos erros a Igreja Ortodoxa. Está aí patente no vídeo dele que vocês acabaram de assistir. Concedendo que a Virgem Maria apareça, é claro que ela não apareceu, mas concedendo isso, que ela tenha aparecido em Fátima, por que ela não apareceu no momento mais delicado para a Igreja Romana, que foi o momento da Reforma Protestante, onde a heresia protestante dividiu a Europa e também chegou no Novo Mundo. E hoje na América Latina cresce muito o protestantismo, muito. Então, por que Nossa Senhora se preocupa com a Igreja Ortodoxa, que é uma igreja que a louva, que é uma igreja que tem maior devoção à Virgem Maria do que a própria Igreja Romana? Por que a Virgem Maria se preocupa com esse erro, que é a Igreja Ortodoxa, e não se preocupa com a heresia protestante, que é muito mais grave? Deixo a pergunta para o André Messias explicar. Por que ela ajudou a combater os muçulmanos em Lepanto e não ajuda a combater os protestantes e não ajudou em nenhuma época a combater o protestantismo? O protestantismo, que negou muitas verdades da fé, inclusive despreza os sacramentos, e fez com que muitos cristãos perdessem o acesso às graças que são advindas através dos sacramentos. Engraçado. Segundo o André Messias, a Virgem Maria se preocupa com a Igreja russa, com a Igreja Ortodoxa, que vai espalhar seus erros. E eu não vejo que esses erros da Igreja Ortodoxa, né, esses supostos erros, se espalharam pelo mundo. Não vejo. Agora, não sei onde a paz viu esse erro, que ele chama de erro, né? A Igreja Ortodoxa se espalhando pelo mundo. Então, ele usou de um artifício de desonestidade intelectual, ou de ignorância mesmo, né? A pessoa não sabe
qual é o limite da apologética entre o real e o irreal, entre a realidade e uma suposta realidade, que são essas supostas aparições atribuídas à Virgem Maria. Uma Virgem Maria que se preocupa com o comunismo e a Igreja Ortodoxa, mas uma Virgem Maria que não se preocupou com a Reforma Protestante, com as heresias de Lutero, com as heresias de João Calvino, de Zwinglio, de Karlstadt, dos anabatistas, que quebravam as imagens, os altares. Com isso ela não se preocupou, mas se preocupa com a Igreja Russa. Se preocupa com o comunismo, mas nunca se preocupou em aparecer condenando a escravidão dos indígenas e dos negros. Nunca apareceu. É muito estranho essa Nossa Senhora. Ela apareceu para condenar os erros da Rússia, o comunismo e a Igreja Ortodoxa, segundo André Luiz. Mas essa Nossa Senhora não avisou que haveriam outros erros igualmente nocivos para a humanidade. O nazismo da Alemanha, o fascismo da Itália, ela não avisou. Ela não avisou do perigo nazista, que inclusive tinha o pavilhão dos padres, que os nazistas mataram padres contra o sistema nazista. Então ela não avisou do erro da Alemanha, desse outro erro, que é o erro do racismo, que matou 6 milhões de judeus e outras pessoas mais também. Não avisou do erro do fascismo. Estranho, muito estranho. E são erros concomitantes à época do comunismo. Então, ela também não avisou que haveria um Vaticano II, que haveria a dessacralização da liturgia, que o protestantismo se infiltraria na Igreja Romana através da renovação carismática. Isso ela não avisou. Também não avisou que haveriam sedes vacantistas. Coisas realmente importantes para se preocupar. Mas ela não avisou. Falou da ameaça da Igreja Ortodoxa. E onde que a Igreja Ortodoxa ameaça o poderio de Roma? Onde? Porque é muito difícil as pessoas converterem para a Igreja Ortodoxa por diversos fatores. A gente vê os latinos se convertendo ao protestantismo. A gente vê, mas nós vemos em relação aos latinos que saem da Igreja Romana, a gente não vê muitos latinos saindo da Igreja Romana para a Igreja Ortodoxa, não na mesma quantidade que eles vão para o protestantismo. Então, a Igreja Ortodoxa ela é mais rígida na liturgia, ela guarda a quaresma como deve ser guardada, com jejuns, orações, enfim. Então é muito difícil alguém ser ortodoxo de verdade. E as pessoas, a gente não vê a Igreja Ortodoxa crescendo ao mesmo nível que o protestantismo. Então, que ameaça que é essa? Da qual falou André Messias? Não sei, né? Agora, realmente é risível, gente, usar uma suposta mensagem da Virgem Maria, basear sua apologética em supostas aparições. E quer ser levado a sério. É risível. É isso, gente. Curta e compartilha. E comente, sejam respeitosos nos comentários. A cada clique que você dá no like, deixando seu like, a plataforma entende que esse vídeo é relevante e vai mandar para mais 5 pessoas. Então, cada curtida ajuda que esse vídeo seja espalhado. Bom, muito obrigado e até o próximo vídeo. E que Deus nos guarde de todas as heresias. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.